Sejam muito bem-vindos ao podcast Mãe Fases, o podcast voltado para você, mamãe, titia, vovó, Dinda Coruja, que está aí sempre interessada em mergulhar nesse universo da criação dos nossos tesouros. Hoje eu estou com duas convidadas super especiais aqui, que vão falar um tema muito legal, que eu estou super ansiosa em tirar várias dúvidas minhas, que é mitos e verdades sobre o parto. Doutora Juliana Jaime, obstetra, Carol Fante, enfermeira obstetra. Vou apresentá-las um pouquinho para vocês. Ju, fala para mim quem é a doutora Juliana Jaime. Olá, tudo bem? Tudo bom? Mari, eu sou Juliana Jaime, eu sou médica, sou ginecologista e obstetra. Antes disso, né, eu sou enfermeira de formação. Primeiro eu me formei como enfermeira, trabalhei um tempo lá em São Paulo. Aí vi que não era bem aquilo que eu queria, acabei indo para o cursinho de novo e fui fazer medicina. Aí na medicina eu acabei me desencontrando um pouco, né? Não sabia exatamente o que eu queria fazer. Até que no 4º ano da faculdade eu engravidei do meu primeiro filho. E aí foi quando eu conheci essa pessoa aqui, Carol Fante. Por quê? Quando eu engravidei do meu filho, para mim o desejo, né, de um parto normal sempre existiu. Eu nunca pensei numa cesariana. Só que eu comecei a perceber que todo mundo me perguntava quando que eu tinha agendado a cesárea. Eu falei, gente, como assim, né? E aí começou a ser muito frequente essa pergunta para mim. Aí eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, né? Acho que, né, eu preciso me informar mais, eu preciso, né, tomar conta aí do parto. Aí eu comecei a pesquisar, falar assim, o que eu preciso para ter um parto normal, né? E aí fui ver que eu precisava de uma doula, de uma enfermeira obstetra, que isso ajudava muito nesse processo, né? E fui pesquisando e aí eu conheci a Carol. E aí eu tive meu primeiro filho ainda na faculdade. Eu sou mãe de 3 meninos, o Bernardo, o Teodoro e o Francisco. E me apaixonei pela área da obstetrícia, né? Graças ao nascimento do meu primeiro filho. E aí eu não conseguia pensar em mais nenhuma especialidade. E aí eu acabei fazendo ginecologia e obstetrícia. Eu sou formada aqui em Marília pela FAMEMA. Tanto a graduação quanto a residência médica eu fiz aqui. E desde que eu terminei, essa é a minha paixão. Assim, a obstetrícia sempre foi uma paixão e é isso que eu faço até hoje, com muito carinho, com muito amor. Que bom. Seja muito bem-vinda aqui. Estou feliz de você estar aqui. E agora, Carol, enfermeira obstetra. A Carol também já me acompanhou, meu pequeno. Fala para mim, Carol, quem é a Carol? Oi, Mari. Bom, eu sou Carol Fante, enfermeira obstetra. Sou mãe de 2 pirulitos aí, o Arthur já com 14 anos e a Bela com 10 anos. E essa mesma coisa que a Ju fala, né? Essa paixão pela obstetrícia, as histórias que minha família toda conta, na verdade, que isso vem desde criança, né? Então, todas as brincadeiras sempre foram com bonecas grávidas e minha mãe ela que se, sei lá, lascasse na vida e encontrasse alguma boneca grávida. Eu lembro que eu tinha uma dessas de camelô, assim, né? Que a gente inventou uma barriga nela, depois tinha barriga, saiu o bebê de dentro dela. E depois engravidava todas as bonecas, né? Todas tinham barrigão com filho. Então, assim, é muito de infância. Minha avó fala que a conversa minha com Bisa, né? Com pouco tempo que eu tive, foi isso, né? Foi de querer brincar de bonecas e grávidas e meu irmão oposto, né? De casa. E quando eu entro na faculdade, eu já não tinha, né? Entrei com 17, fiz FAMEMA também. E sempre foi, né? Essa paixão pela obstetrícia. E só foi aumentando, Mari. Então, todos os estágios que eu fazia era relacionado à obstetrícia. Então, procurava materno, infantil, bebês, pediatria, e sempre relacionado a essa área, mas o parto sempre a paixão. E quando eu engravidei, né, do Arthur, eu morei em São Carlos, né, alguns anos. E eu sempre tive esse desejo de um parto domiciliar, né? Então, isso foi crescendo cada vez mais, né, dentro de mim ali. E a loucura, né, por procurar um parto assim, como que eu ia encontrar um parto desse? Depois a gente pode retomar esse assunto. Sim. Porque, né, ele é bem polêmico. É bem polêmico. Mas eu tive meu parto, né, eu trabalhava, né, como enfermeira também, e a filha dela era enfermeira obstetra e fazia partos domiciliares com um currículo incrível, né, gigantesco, a Jamília. Eu tinha uma obstetra lá, a minha médica também, que tem um currículo gigantesco, lindo. E tive o Arthur, voltei, tive a Bela aqui também, então não tem como fugir. E aí, acompanhando aqui a Ju, e a gente foi crescendo só nessa área. E hoje, né, muita gente conhece, né, muita gente sabe. A gente acabou se tornando referência, né, não tem nem como não ser. Não. E é uma paixão, uma área, é uma coisa maluca. A Bela também nasceu, né, de parto domiciliar, nasceu aqui. E
algo incrível. Então, essa é a Carol, que trabalha desde a hora que sonha engravidar, né? Depois amamenta, nasce, amamenta. Então, E essa isso. vida maluca toda nossa aí. E vida que segue. Ju, 3 filhos, Carol, 2, já encerraram, então. Já, aqui eu encerrei. Ah, não. Carol não sabe, hein? Olha essa carinha assim, ó. Talvez. Tenho vontade demais, sabe? Carol. Gente, eu acho assim, ó. Primeiro de tudo, né, pra mãezinha lá que tá assistindo a gente, que se interessa por esse assunto, acho que a coisa mais que a gente poderia trazer já de primeira pergunta aí seria o parto, né? Quais são os tipos de parto e a diferença entre eles? Porque a gente, eu sei que vocês têm, assim, o currículo de vocês é mais voltado para o parto normal. Uhum. Tá? Eu sei. Mas eu sei, a gente tem que falar dos 2 partos, né? Que são, tem o parto, depois a gente vai falar quando que é necessário, quando que você entende que que não tem jeito, tem que partir para uma cesárea. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho os tipos de parto, né? E qual que é a diferença de um, qual que é a diferença de outro. A gente costuma falar sobre vias de nascimento, né? Porque, assim, cesárea não é parto. E isso a gente não quer desmerecer ninguém que fez a cesariana, né? Isso não tem nada a ver. O fato de você ter tido uma cesariana ou um parto normal não muda em nada que você é mãe, que você ama seu filho. Isso não muda em absolutamente nada. Mas o termo, né? Quando a gente fala parto, cesárea, isso não existe, né? Gramaticalmente está incorreto, né? Então, a cesariana é uma via de nascimento cirúrgica, né? Que salva vidas, que a gente precisa usar muitas vezes, né? E a gente tem o parto, que seria o parto vaginal, né? E aí a gente tem algumas diferenças quando a gente pensa, né, no parto vaginal, né? A gente tem hoje em dia um termo que está muito conhecido, que é o parto humanizado, né? Mas, na verdade, assim, o conceito de parto humanizado, ele é muito amplo, né? A humanização do nascimento... a humanização do nascimento, ela é muito ampla, né? Mas, assim, enfim, quando a gente pensa na via de nascimento, a gente tem 2, né? Então, uma cirúrgica e uma natural. Que seria o parto vaginal. Que tem um certo conflito, né, Mari? Quando a gente vai ver essa questão do parto humanizado, né? Virou como é o parto do bebê que nasce na banheira. Então, ainda ou que nasce em casa. Né? Isso até que eu ia falar para vocês. Eu acho que eu ia um pouquinho mais para frente para a gente falar do parto humanizado, porque ele é algo bem polêmico, né? Quando fala humanizado, pensa naquela coisa bem rusticona mesmo, né? Bem arcaica. Enfim, mas assim, o que eu queria saber é, você como médica, sei que você tem preferências, mas a gente pode dizer que o parto normal é melhor que a cesárea ou depende do caso da mulher? Mari, depende do caso, né? O que a gente tem é que as mulheres, elas têm naturalmente essa capacidade de gestar e de parir, né? O que a Organização Mundial da Saúde preconiza é que a gente tenha uma taxa de cesárea de 15%. Ou seja, 85% das mulheres terão partos normais, né? Só 15% vão precisar de uma cirurgia para ajudar o seu bebê a nascer, né? Então, quando a gente pensa em necessidade, precisa ter o parto normal ou precisa ter a cesárea, vai depender de cada caso, né? A grande maioria, sim, tem um parto normal, né? E é, sem dúvida, melhor, tanto para o corpo da mulher, quanto para o bebê, quanto para o pós, né, para a recuperação do corpo depois. Tudo isso, o parto normal facilita, porque ele é fisiológico, né? A cesariana, ela já é uma cirurgia. Então, ela tem todos os riscos associados a uma cirurgia. Por exemplo, o risco anestésico, você precisa de uma anestesia para ser submetido a uma cesariana. Depois, o próprio risco cirúrgico, você tem risco de sangramento maior, risco de infecção maior. O bebê tem risco de ter mais complicações, desconforto respiratório, 3 vezes mais numa cesariana do que num parto normal. Então, dentro das condições, né, de cada paciente, claro, quando a gente avalia, tem um pré-natal bem feito e a gente consegue dizer que aquela gestação é uma gestação de risco habitual, que não tem nada que impeça ela de ter um parto normal, sem dúvida o parto normal é melhor, tanto para ela quanto para o bebê. Uhum. Quer acrescentar alguma coisa? De colocar aquilo, né, Mari? Eu falo assim, tudo pode se tornar ruim, né? Então, quando a mulher ela chega para você, e às vezes muitas chegam pra gente também assim, mesmo que a gente já tem
né, a fama, né, sobre o parto normal, algumas procuram também e falam, não, eu vim aqui porque eu quero assistência de vocês, né, como vocês atendem, seguem pré-natal, fazem assistência, porém eu quero cesárea. Então, é claro que a gente tem esse tempo todo de pré-natal para entender o porquê que ela escolheu pela cesárea, ou por que ela está vindo procurar nós aqui, né, procurar a gente na clínica, por que ela quer esse parto normal. Então, eu acho que independente da via, a gente precisa entender o que ela tem de conhecimento dela prévio para a gente entender o porquê essa busca. Entendi. Né? E aí, quando a grande maioria delas, ou talvez 100%, né, Ju, muda, né? Quando elas chegam pedindo uma cesariana, elas acabam mudando esse curso aí. Por quê? Qual que eu falo a nossa falha enquanto sistema? Ela tem o direito dela de escolher? Sim, desde que nós aqui, enquanto formação técnica, colocamos para ela quais os riscos e benefícios de cada um. Então, essa mulher pode ver que para ela, para a situação dela, para a vida dela atual, depois que ela souber todos esses riscos, o que encaixa melhor para ela. Mas, se você for pegar, a grande maioria das mulheres, grande maioria, Mari, elas estão atrás de um parto normal. Porém, nós, enquanto sociedade, colocamos tanto medo, né, nela, que ela vai rapidamente trocar pela cesárea. Então, por quê? Olha, mas hoje eu fui numa loja e aí a vendedora falou assim, você não é a que trabalha com parto? Eu olhei assim, morri de vergonha. Aí eu olhei assim e falei, trabalho com parto. Ela, pera, eu vou lembrar o seu nome. Você estava no parto da minha amiga. Gente, que coisa mais linda. Mas ai, que medo, que corajosa elas. Aí eu falei, esse termo corajosa é um termo que a gente gosta muito de trabalhar. Muito esse termo. Né? Então, vamos entender o que é ter coragem. Na verdade, eu acho que ter coragem é a gente querer entender a informação, querer buscar por aquilo. Então, assim, se eu tenho uma vontade, um desejo de descobrir o que nós fizemos enquanto sociedade, que o parto normal dói, que a dor é insuportável, que a mulher vai ficar com cortes, que aquele bebê vai nascer mal, que grande dos casos de paralisias, né, em crianças foram por partos normais. Então, calma, vamos entender, né? Então, a gente tem essa história, né, aí real, né? Porque isso tudo mudou, né? O que era lá atrás, o que a gente via hoje de partos? As mulheres pariam como? Pariam. Na verdade, os bebês nasciam, as mulheres pariam. Tinha assistência lá atrás? Calma, não é como a gente tem hoje. Né? Nós nem tínhamos médicos, não tinha enfermeiros, como que era lá atrás? Então, assim, existiam, mas nascia em casa, morria. Então, calma, vamos entender. Por que morria? Que assistência profissional a gente tinha naquela época. Então, hoje, a hora que a gente oferece informação para elas, calma, vamos lá, vamos entender isso. Hoje a gente tem outra formação. Nós estamos aqui, enquanto equipe, por exemplo, olhando para aquela mulher. Né? A gente está cuidando ali diretamente para ela. Então, e não tem lógica, né? Eu falo assim, o que é o curso do parto na decisão? Ela pode ter chegado para a gente, escolhido uma cesárea, mas no curso ela mudou e quis um parto normal. Quando chegou lá no meio, né? Estava lá em trabalho de parto e tudo, de repente ela falou, olha, eu não quero mais, por isso, por isso, por isso. A gente vai avaliar e vai junto com ela discutir o que está acontecendo ali enquanto família, enquanto nós técnicos ali, para entender que evolução é essa, né? Tá nascendo, porque na grande maioria, a hora que tá nascendo, a gente fala, não quero, tira daqui, corta, faz qualquer coisa, né? Eu vou morrer, né? Eu vou morrer sempre, mas na verdade ele tá nascendo. Então, o quanto disso ela foi preparada, né? E o quanto disso também ela teve a vontade mesmo lá atrás, né? Às vezes a mãe teve um parto muito violento, né? Que foi empurrado, que foi cortada. E você não vai ter parto normal agora, mas no desejo dela ela tem. Então nós, enquanto sociedade, fazemos essa mulher. Se você for pegar qualquer pessoa na rua e perguntar que não teve filho ainda, se você tivesse um parto hoje, né? Que parto você gostaria? Eu te garanto que muitas vão te falar do parto normal. Porém, ela vai mudar o curso dela. Dependendo da assistência que ela tiver. É isso que eu ia falar. Eu acho que são multifatores. Sim. Eu acho que existe um fator, vou falar assim por mim, né? Um fator familiar, Sim. No meu caso. Quando eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha, eu cheguei na minha casa, minha avó falou, parto normal? Não. Minha mãe falou, de jeito nenhum, parto normal ela não vai fazer. Porque minha mãe ficou 17 horas em trabalho de parto, urrando de dor. Quando eu fui entrar, eu entrei de cabeça, com 2 voltas de cordão, foi para cesárea de emergência. Hoje, talvez, nem iria. Talvez teriam manobras que vocês poderiam falar melhor, né, depois. Mas ela traumatizou. Minha avó também quase perdeu filho em parto, enfim. Então, aquele trauma familiar. E eu acho também que não é só uma coisa familiar. É o que eu queria que vocês falassem também, a Ju, um pouquinho, que eu acho que é uma coisa que virou uma coisa meio que cultural dos médicos, né? Porque quando você vai no seu médico e vai falar, meio que ele te induz a uma cesárea. Porque, assim, para ele é muito melhor, né, Ju? Você pode falar melhor sobre isso. Assim, a gente tem um viés muito grande, né? Quando a gente pega a história ao longo dos anos, década ali de
pegar 1970, 1980, nós somos filhos da cesárea, né? Todo mundo aqui nessa idade nasceu de cesárea. Foi o boom da cesárea, né? No mundo inteiro e no Brasil, então, nem se fala. Então, a gente teve um aumento muito grande, né, da cesárea. E isso acabou virando uma comodidade. Para os dois lados, viu, Mari? Tanto para a paciente quanto para o médico, tá? Por quê? Uma cesárea, 40 minutos, você resolveu o problema, você vai embora e tá tudo certo, né? Claro, se não tiver nenhuma complicação, não acontecer nada. Mas é muito cômodo, né? Você não desmarca consultório, você não troca plantão, você não perde o almoço de família, você não perde o aniversário, você não perde a viagem, né? É muito mais cômodo você fazer uma coisa agendada. Parto não tem hora. Parto não tem dia, não tem hora, né? A gente sabe que, inclusive, os bebês adoram nascer de madrugada. No Natal, no Ano Novo. No Natal, no Ano Novo. Então, assim, é muito mais difícil você prestar uma assistência, né, como profissional, para um parto normal do que para uma cesariana. Então, eu acho que virou uma questão cultural mesmo, né? E essa coisa de você amedrontar a mulher com relação ao parto, né? Isso que você passou é muito comum. Então, o que a gente costuma falar? O problema não é o parto, é a assistência que foi dada a ele. Exatamente. Né? Porque esse monte de caso que a gente vê, de que ficou sofrendo horas, sofreu e o bebê nasceu mal, né? Peraí, cadê a assistência naquele momento que não viu que aquele parto, por exemplo, não poderia progredir? Que ele teria que ser interrompido, ou então que a gente teria que fazer alguma manobra para ajudar aquela mulher, né? A gente fala que sempre assim, o nosso papel, ele é um papel de paciência, mas é uma paciência ativa, porque você tem que estar atenta, né? A mulher parindo, a gente só não pode atrapalhar, né? Mas a nossa cabeça fica, né? O que está acontecendo? Pensando nas intercorrências, na manobra que eu tenho que fazer, em tudo que eu tenho que aplicar, né? No que pode acontecer depois. Então, a gente fica sempre assim nessa angústia, né? O parto nunca corre é... lá fora, né, Ju? Discute lá fora, o que vai Nunca acontecer? é tranquilo, nunca é 100% tranquilo, porque a gente sempre fica prevendo as coisas que podem acontecer. Só que a hora que você pega ali, não vamos ver, que você pega aquela mulher que teve o bebê, ou que ela teve as duas experiências, teve uma cesariana, depois veio pra gente, conseguiu um parto normal, a hora que ela fala assim que é indiscutível a diferença. Esse parto cura muitas coisas, e não é cura física, é cura mental, espiritual, emocional, sabe? Porque a mulher vê que ela é capaz. E em algum momento, alguém falou para ela que ela não era capaz. E, infelizmente, isso tem partido de muitos profissionais, né? Que não acreditam mais no potencial de uma mulher, não acreditam mais. Então, esse movimento que a gente faz da humanização do parto é para devolver para a mulher esse protagonismo dela. Não, eu quero parir, eu vou parir. Ou então, não, eu não quero parir. Eu tenho toda a informação aqui, eu entendo o que é melhor, mas eu não me vejo isso, eu quero uma cesariana. E a gente respeita essa autonomia da mulher. Só que é isso, é dar de volta para a mulher esse protagonismo, entendeu? Não sou eu que vou decidir, é ela. Eu vou ajudar em todo o processo, né? Nós, como equipe, a gente ajuda em todo o processo e a gente facilita esse processo para ela, porque é muito mais fácil quando você tem apoio, né? Sim. Por exemplo, se a sua mãe, a sua avó tivessem te apoiado, talvez você tivesse buscado uma segunda opinião, buscado outro médico, né? Pensado em numa alternativa. E assim, eu vou te falar assim, até mesmo elas, a princípio, elas falando, eu sempre tive um sonho de parto normal. Eu tinha o sonho daquele rompimento da bolsa, de sair aquele tampão, de sentir aquela contração, porque eu acho que é aquilo, né? É o processo que a mulher vivencia, né? Que é mágico. Porém, eu vou te falar assim, quando eu realmente desisti, que eu acho que é aí que as mulheres desistem. Você tá com a barriga pequenininha, a hora que ela vira uma melancia, você fala, daqui, vamos abrir a barriga e vai sair assim, ó, vai sair por cesárea. Eu acho que é aí que a mulherada também dá uma pra trás, assim. Algumas, viu, Mari? A gente teve agora recente, né? E ela é super pequenininha, super. Já tinha tido um parto normal, um bebê gigantesco. E a gente tem muitos, assim. Os bebês... Eu ia te perguntar isso até também, por conta das de mulheres. não ficar intervindo, né? Então, assim, não é porque um bebê está lá 3,5 kg, 3,8 kg, com 37 semanas, que, meu Deus, a gente tem que interromper isso, porque, olha, não vai te passar. Então, você já tem uma indicação de cesariana porque esse bebê não passa. Poxa, se a gente não esperar esse trabalho de parto acontecer e essa mulher passar por todo o processo, a gente não vai conseguir falar se ela tem ou não tem. Assim como tem bebês de 2,2 kg, por exemplo, que não vai.
Porque não depende disso, né? Da questão do tamanho só. Claro, tem um risco maior, tem. Porém, não é só isso, a questão do tamanho do bebê. A gente não sabe ali, na hora que ele desceu, que ele encaixou, realmente como que essa cabeça entrou ali na pelve dela. Então, são duas questões ósseas, a pelve e a cabeça do bebê. Então, calma, são duas partes que precisam se encontrar ali, favorecer todo esse encaixe. A gente tem algumas manobras, exercícios, enfim, que a gente consegue fazer para que facilite isso. Porém, nem sempre será possível, né? E aí eu lembro que, assim, e ela é conhecida bem, assim, aí eu olhava, assim, para ela, e eu, do nada, assim, eu olhava para o marido. Aí eu olhava para ela... Ela grávida Marido pra parir, enorme. Gigantesco. E ela muito pequenininha. Tipo, menor que a Ju, assim, sabe? Bem magrinha, bem E magra, magrinha. ela tava com 60 Tipo, quilos ela no pesa, dia do o parto. que eu peso hoje, ela estava de 40 semanas. Nossa. Com bebês enorme, de 3.800 e pouco, né, Ju? 3.840. Com 52 centímetros e meio, com uma placenta gigantesca. Então, você Decidida imagina, no tipo, parto 6 normal. quilos, era só de Decidida. ali, né? É. E aí eu lembro que eu olhava assim, eu olhava pra cabeça dele, eu olhava pra barriga dele, eu olhava pra cabeça dele. Você falava assim, será? E nasceu, e o períneo lindo, e aí? Né? E se a gente tivesse interrompido isso? Né? Se não era isso que ela queria, e ela estava lá e estava pronta para todo esse processo. Então, calma. Aonde que a gente está querendo cortar o quê? A gente está querendo interromper o quê aí? Né? Ela está querendo, ela quer esse parto, ela está preparada para isso, ela já teve um bebê enorme, ela vai ter outro bebê enorme, a gente já sabe disso. Foi até maior esse que o outro dela. E tá tudo bem. Né? Então, aonde é que a gente está falhando aí que a gente está tirando? Esse poder, né, da mulher de decisão e de escolha e dela estar ali encarar. E Mari, muitas. A gente teve uma recente também que veio de 39 semanas comigo e aí a questão era essa. Quando eu transferi ela para o hospital, porque a gente faz isso, né, começa o acompanhamento em casa, na hora de realmente as coisas estão bem caminhadas, a gente transfere. E a hora que ela foi entrar na escada do hospital, ela estava num hotel e eu fui transferir para o hospital. A hora que ela foi entrar, ela olhou para mim, me abraçou, começou a chorar e falar: eu não sou capaz, porque me falaram que eu não sou capaz. Eu olhei e falei: agora você foi olhar no fundo do meu olho. Porque você é capaz, sim. Você quer esse parto? Então, você vai olhar no fundo do meu olho e vai pôr na tua cabeça que você é capaz, sim. Acabou. Se depois acontecer outra coisa, Mari, aí a gente vai trabalhar com isso. Mas ali, naquele momento, a gente não pode deixar isso para ela. É mais uma coisinha que a mulherada enfrenta desse você não é capaz. Exato. Mais uma das mil e umas, Exato. né? Mas eu acho que em tudo isso, eu grandona desse jeito, né? A zancona larga. O meu terceiro filho, ele, quando eu fiz o último ultrassom, que no ultrassom ele estava com 3.900 e não sei quantos quilos. O médico falou: nossa, esse nenê vai passar lá no ultrassom, né? De 4 quilos. E aí eu falava para as pessoas falavam: cesárea, né? Misericórdia. Você não vai parir um nenê de 4 quilos. Mas, assim, profissionais isso me falavam. Eu falava: misericórdia. Fora, assim, os outros medos que eu vou falar depois, laceração e tudo mais, que eu morria de medo. Mas eu acho que é isso, importante. Pra mulher entender. Chegou no seu consultório, decidi parto normal, vamos fazer parto normal. Qual que é o caso, Ju, que você fala assim, que você realmente, na hora lá, você tem indicação para uma cesárea? Nesse caso aqui, não vai ter jeito, tem que ser cesárea. Mari, ó, as indicações de cesárea, elas são muito poucas, né? Indicações, assim, absolutas, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se a placenta tiver uma inserção baixa, se ela tiver ali para baixo do bebê, recobrindo o colo do útero. Imagina, tem o bebê dentro do útero e a placenta aqui. Vamos explicar, gente. Né? Ó, Acho mais fácil. Olha lá. aqui, acho que aqui é melhor, né? Então, aqui dentro você tem o bebê, né? E se a placenta tiver aqui para baixo, né? Pegando aqui o colo do A útero. placenta seria Aí isso o colo, aqui, né, não, pessoal? o colo é tudo isso aqui, né? Isso daí é um útero... É um útero não alongado. Alongado. Mas, por exemplo, se a placenta então for baixa, quem que vai nascer primeiro no parto normal? Placenta. A placenta. Saiu a placenta, o bebê perde a oxigenação, a nutrição, tudo. Então, isso aqui é uma contraindicação absoluta ao E parto para normal. isso não existe manobra. Não tem manobra. A placenta ficou aqui, ela não sai mais. É diferente. Tem placentas que têm inserção baixa no começo da gestação e conforme vai passando a gestação, ela vai migrando e vai subindo. Aí tudo bem, liberado o parto normal. Agora, se ela permanece aqui embaixo, você não tem como nascer. Né? Então, essa é uma contraindicação absoluta do parto normal. Né? Agora, são muito poucas as condições que a gente tem para isso. Né? A grande maioria que a gente vê são mitos. Né? Outra condição que a gente tem também. Hipertensão, eu queria saber. Vamos falar dos que a gente mais conhece, né? Por exemplo, a hipertensão. Né? A hipertensão, ela pode ser uma hipertensão gestacional, uma hipertensão
tranquila, entre aspas, tá? Porque nenhuma hipertensão é tranquila. Mas ela pode ter complicações. Ela pode evoluir para uma pré-eclâmpsia, ela pode evoluir para uma síndrome HELP, que são condições mais graves dessa hipertensão, dessa pressão arterial alterada na gestante. Isso não é indicação de cesariana. Por quê? Imagina assim, o seu corpo já está lutando contra uma pressão alta, né? Você ainda vai dar para ele toda a carga que tem uma cirurgia, uma anestesia, um corte, toda aquela recuperação, todo aquele estresse para o corpo, né? Perda sanguínea, tudo isso que acontece numa cesariana. Então, não é lógico isso. Então, não é uma indicação. Muitas vezes, a gente precisa abreviar o nascimento. Então, por exemplo, uma gestante hipertensa complicada, que usa várias medicações, tudo, às vezes ela tem indicação de interromper essa gestação com 37 semanas. Agora, 37 semanas não quer dizer interromper a gestação por cesariana. Pode ser uma indução de parto. Nós temos vários métodos para induzir um parto e o parto acontecer. Um parto normal. Então, não é indicação de cesariana. A cesariana, às vezes, ela precisa acontecer, no caso da pressão alta, quando tem uma descompensação muito grande que o bebê não está bem. Então, a gente avalia e vê, esse bebê vai aguentar um trabalho de parto? Ele tem reserva? Ele está bem para aguentar um trabalho de parto? A mãe tem estabilidade para aguentar um trabalho de parto? Às vezes não tem. Aí a gente precisa ir para cesariana. Mas, de maneira geral, a hipertensão não é uma indicação de cesárea. É um mito isso. E assim, a pergunta que não quer calar. Uma vez cesariana até morrer. Esse é o que mais acontece. Essa daí é assim, eu ficava grávida, eu tinha 3, né? Tava grávida do segundo, cesárea, você já tem o primeiro. E assim, profissionais amigos, já fez cesárea. Minha mãe, aí eu falava, no segundo, eu tinha aquela vontade, né? Na Maria Helena, eu falava, não, a Maria Helena eu vou tentar normal. Porque eu tinha esse sonho de parir. Eu falo que, infelizmente, é um sonho que eu vou morrer. Eu falo que eu vou morrer se fazer 2 coisas. Experimentar droga e sem parir. Porque, assim, droga eu não quero mesmo. Mas parir era um sonho, sabe? Eu tinha. Mas, infelizmente, já encerrei. Não, já vamos conversar sobre isso. Já encerrei. Sonho é sonho. E aí, assim, a segunda eu tinha. Mas na segunda, eu tive uma síndrome de HELP. Na segunda, ela nasceu com 30 semanas, meu líquido secou, enfim, foi toda uma loucura. E aí foi uma indicação de cesárea de emergência, na verdade. Mas eu tinha isso. Mas eu desisti não só por isso, mas mesmo que não fosse por conta dessa fala. Cesárea uma vez, cesárea. Até quantas cesáreas a mulher pode ter o parto normal? Mari, assim, ó, eu acho que falta atualização nesses profissionais que você tem contato. Porque, assim, imagina, a cesárea, a gente já conversou aqui, ela é mais arriscada que o parto normal. Então, cada cesariana que você faz, você está adicionando risco para essa mulher, né? Então, não faz sentido, porque ela teve uma cesárea, que o segundo não precisa tem que ser cesárea. Você está dando mais risco para essa mulher, né? Hoje, os estudos mostram que depois de 1 ou 2 cesarianas, o risco é praticamente o mesmo, né? Então, é preconizado que a gente faça uma prova de trabalho de parto, ou seja, deixa a mulher entrar em trabalho de parto e aí a gente fica vigilante, né? Porque qual que é o maior medo de quem teve uma cicatriz uterina anterior? É a rotura uterina, é o útero romper frente às contrações e tudo mais. Então, assim, os estudos já mostraram que o risco é o mesmo de quem teve 1 cesárea, de quem teve 2 cesáreas, é o mesmo. A partir de 2 cesáreas, as sociedades, os estudiosos falam que o ideal seria você ir para uma cesariana. Só que a gente sempre usa aquilo, a gente sempre discute com a paciente e a gente divide as responsabilidades. A gente divide, né, tem um termo, fugiu agora. Fugiu o termo, vou lembrar o termo. Mas, assim, é uma coisa dividida, né? Coisa do médico não ser mais o protagonista e o detentor do poder de decisão. Exato. Eu acho que daí que a gente entra depois no humanizado. É você Sim. entrar com aquele... com a opinião da... Você dá Lembrei. informação, né? Isso. É uma decisão compartilhada. Isso. Né? Porque eu mostro para aquela mulher, eu já tive paciente que chegou para mim com 3 cesarianas anteriores e falou, eu quero um parto normal.
Olha, falo, gente, tudo bem? Eu tenho esperança. O que a gente falou? Tudo bem? Vamos ver o que a estatística diz e tudo mais? Tem um termo que a gente faz, tudo, que ela lê aquele termo e aí ela autoriza a gente tentar um parto normal ou não, né? Então, isso é uma decisão compartilhada, né? Porque se você vai fazer uma 4ª cesariana nessa mulher, eu tenho certeza que eu vou adicionar mais risco para ela do que se ela tentar um parto normal. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? De sempre dividir isso com a paciente, colocar todos os prós, todos os contras, né? Mas, assim, definitivamente, se você teve uma cesárea ou se você teve 2 cesáreas, não tem nem nada que te impeça de ter um parto normal depois. A partir de 2 cesarianas, aí cabe essa conversa muito clara e tudo mais. Porém, também não é impossível, né? Mas até 2 cesarianas, inclusive a gente já acompanhou algumas e foi tudo bem. E foi aquele parto de cura. Foi aquele parto de que, caramba, eu consegui, tá vendo? O meu corpo não tem nenhum defeito. Entendeu? Então isso é libertador. Eu até assisti alguns relatos de mulheres, né, falando do parto. Eu achei tão legal que tem algumas que… Até uma psicóloga fala que a mulher que pare, o vínculo que ela faz com aquela criança é muito mais imediato do que a mulher que tiram, vai lá, depois passa aqui, traz o nenê, fica uma coisa tipo… É meio que neurológico, assim. Será que é meu? Será que não é? E pensar que somos mamíferos, né, Mari? Isso. Como são os animais, no geral. Lambe, né? Come a placenta, né? E quando ele tem um cachorrinho lá que ele recusou, por algum motivo? Na hora ali, ou o cachorrinho tinha bichinho lá, sei lá, tinha alguma coisa. Qual que é o vínculo que eles criam? Não tem história, come, ou não abandona, né? Não quer saber, não vai dar leite, não vai amamentar, enfim. E com a mãe acontece a mesma coisa, né? Tanto que, assim, no parto mesmo, a gente olha nos vídeos, é super legal depois você olhar de novo, né, o vídeo. Imediatamente, a hora que nasce toda, nenhuma de nós, né, que pariu, faz assim, ó. Não, lembrou, você vai… Porque você está reconhecendo aquilo ali, é seu, e são coisas de segundos, né? E, ao mesmo tempo, o sorriso abre, né? É assim, fração de segundos, milésimos ali. É muito rápido, né? Porque você está reconhecendo o seu, a sua cria, né? Então, é muito mágico isso. E a gente tem alguns relatos disso também, de ou que teve cesárea, ou que tiveram, inclusive, partos violentos antes, viu, Mari? E da fala, a gente tem 2, assim, que foram no mesmo dia, e a fala delas foi isso. Foi minha cura. Imediatamente, a hora que esse bebê nasceu. Então, calma, peraí. Né? Olha isso para ela. Nossa, mas não vamos lidar com… só porque pariu. Gente, olha isso. O que essa mulher está carregando por trás dela? Eu falo assim, o que estão tirando de nós, Mari, que a gente não pode mais nada? Principalmente nós, mulheres, né? Então, já tiraram tanta coisa, exato. né? Por que será que hoje a gente vê uma busca por isso? Uma busca pelo parto, cuidar, amamentar, enfim, tanta coisa… Porque a gente foi sendo colocado aqui, né? Claro, você não pode amamentar, você tem que agora só cuidar de tudo, né? Você tem que trabalhar, só foi acumulando mais funções ali. E a gente foi perdendo esse ritmo. Então, assim, por que será que ela se sente ali… Maria, é um poder tão grande, sai um negócio de dentro da gente, né? Não tem como explicar. Eu só aviso os maridos quando a gente está em consulta. Eu falo, olha, eu só vou te falar uma coisa. Você pegou aqui o pior lugar para vir falar de parto, entendeu? Porque você vai descobrir um trem de dentro dessa mulher aí que você nunca viu na tua vida. E quando a mulher voltam, se transforma, assim. Exato, eles trazem isso. O que vocês fizeram com ela, gente? Porque, olha, eu falava antes, ela ficava quietinha, viu? Agora. Porque, Mari, não tem como. É você… É seu ali, você pega, você põe aqui, foi você que pariu, entendeu? Nós estamos ali meramente para assistir aquilo, né? E óbvio, somos técnicos, vamos agir na hora que precisar agir. Mas quem tem que parir é ela, né? A gente tem que, na verdade, durante esse pré-natal, conversar e, né, fazer todas as orientações ali para que ela faça esse parto, ela se sinta no poder disso. Né? Diferente de estar alguém fazendo, né? Eu acho que com isso a gente pode falar um pouquinho, explicar, que eu acho que é uma dúvida, do parto humanizado. Né? Porque o parto humanizado também pode ser uma cesárea humanizada, né? Sim, né? É um conceito, né? Quando a gente fala da humanização do nascimento, ele é um conceito que abrange todas as vias de nascimento, né? Então, naquela mulher, por exemplo, que optou pela cesariana ou que acabou tendo que ser cesariana, né? Por algum motivo ali… Por que vai deixar de ser um momento especial? Por que vai deixar de ser um momento lembrado com muito carinho, com muito amor, com muita saudade, né? Não é porque virou uma cirurgia que vai ser frio. Pô, é o nascimento do seu filho, é o dia mais importante da sua vida, né? Então, a gente tem todo um cuidado com isso. Porque, assim, humanizar o que é? Um dos conceitos é esse protagonismo. Então, a mulher escolher. Olha, eu quero desse jeito, eu não quero desse jeito. Então, ela sendo a protagonista, independente da via de parto, a gente está falando de humanização, né? E a gente também colocar
toda a nossa parte técnica para ela como uma forma de colocá-la nesse centro. Então, quando a gente explica para ela, olha, é o seguinte, o seu bebê, a gente precisa fazer um exercício com você, porque o seu bebê não está encaixando direito, né? Com licença, eu posso fazer um toque em você? Né? A gente está invadindo aquele corpo, né? Quando eu vou tocar a paciente, quando eu vou fazer um procedimento, eu estou invadindo aquele corpo. Então, eu tenho que pedir permissão, né? O corpo da mulher ali, ele é extremamente... ele é visto como um objeto, muitas vezes, né? Ele é objetificado. Então, a gente vê isso, né? Pacientes reclamando de toque, por exemplo, hospital, escola. É toque de hora em hora. O R1 toca, o R2 toca, o R3 toca, o professor toca. Gente, isso é uma mulher parindo, né? Peraí, você vai treinar no boneco. Na mulher, você não vai fazer isso, né? Então, a gente tem essa coisa de tirar essa questão da mulher ser um objeto. Então, você informar a mulher o tempo todo, colocar ela como protagonista, respeitar as vontades dela, tudo isso faz parte da humanização. E isso independe da via, né? Nas cesarianas, por exemplo, que a gente faz, o bebê nasce, a gente passa imediatamente pro colo da mãe. Passa por baixo dos campos, ela tem um contato pele a pele com o bebê e vai ficar. Muitas vezes eu termino de suturar a paciente, o neném tá lá no colo da mãe, já amamentou, tá lá bonitinho, dormindo. Gente, essa hora de ouro, essa hora dourada, não volta mais. Não. Né? Você não quer ver, você não quer rostinho com rostinho, você não quer só dar um cheiro no seu filho, você quer pegar seu filho. Pano enrolado. Nós somos mamíferos, né? Claro que nós somos racionais. Se o seu filho for tirado de você, levado para outra sala e depois voltar, você sabe que você vai amar aquela criança, né? Nós somos racionais. Agora, e a parte mamífera nossa, né? Que é o que a Carol falou. Isso conta. Então, a gente tem que resgatar tudo isso, né? Então, a humanização é isso. Ela é mais um conceito, né? Que envolve esses pontos que eu falei. Então, o parto normal, o parto humanizado, não tem nada a ver com o parto domiciliar, né? Que eu acho que tem muita confusão. E o parto domiciliar? Me contem mais sobre o parto domiciliar. Contamos. A favor, contra, o que vocês acham? Bom, parto domiciliar é uma coisa que, assim, a gente é muito suspeita para falar. Nós, né, deixar bem claro que nós não atuamos como profissional dessa forma, né? Todos os nossos partos são hospitalares. Então, a gente começa no pré-hospitalar, né? Então, assim, a Carol, que é da equipe técnica, ela vai até a casa da paciente, faz esse acompanhamento. E aí, depois a gente transfere para o hospital, quando dá tempo. Porque às vezes escapa alguns. O caminho? Às vezes a mas assim, nossa atuação é hospitalar. Mas a gente é apaixonada por parto domiciliar, né? Eu tive 2 partos domiciliares. Só o meu primeiro que nasceu no hospital. Mas os critérios, assim, da mãe entender e se isso é possível. O que ela tem que observar. Ela não né? deve ter nada saindo daquela linha que a gente chama de risco habitual, né? Ou baixo risco, né? Então, ela tem que estar zeradinha. Aquele pré-natal tem que estar lisinho, sem nada de intercorrências. Então, ela tem diabetes gestacional. Não, você já não tem critério. É um bebê sentado, ele está pélvico. Não, você não tem critério. É gemelar. Não, você não pode ter. Tem pressão alta. É hipertensão. Não, você não tem critério. Então, tem que ser aquele pré-natal Perfeito. Liso, sem nada. Exato. Então, mas Ela tem que ter, assim, está dentro ali dos Exato, porque requisitos. Se está em casa, se está num parto domiciliar, Mari, a gente tem que entender que nós não estamos ali para usar de intervenções, certo? Então, eu não estou aqui armada, pronta, tanto que a gente nem tem medicações para fazer uso antes do parto, né? Se a gente precisar fazer alguma assistência por conta de uma hemorragia materna ou algo no bebê, são coisas que a gente vai usar no pós, né? Antes, espera, se eu estou precisando intervir nesse parto, ele já não tem indicação de estar aqui. Ele já tem que estar dentro do hospital. Né? Entendi. E se a gente está num parto domiciliar, por exemplo, que antes, né, acompanhava, hoje não mais, e meus filhos nasceram assim, muito com equipe, com tudo, né, na minha casa, tudo mais, não tinha ambulância na porta, como as pessoas falam, né? Não põe placenta, não tem nada disso, né? São equipes realmente de trabalho, técnicos, enfim. Mas, que assim, o que a gente tem que entender? Se eu precisei, essa mãe calma, esse batimento desse bebê, a gente está escutando e tá mudando. Não adianta eu esperar isso mudar totalmente a ponto de eu não conseguir fazer uma transferência segura, não. Aquilo lá começou a sair do que é o padronizado ali como normal, padrão, ali, eu já preciso transferir, né?
Pode acabar. Não, Pode então é nesse sentido do domiciliar. Mas aqui em Marília hoje a gente não tem, né? Equipes que fazem. Vocês não fazem o domiciliar. Nem assim, se quiser muito, se tiver assim, um negócio liso, como você disse. O coração, sabe? Assim, nasceu, né? Ai, sem querer. Não, assim, Eu tenho uma Mari. amiga que ela entrou em trabalho de parto, carnaval, lá, banda tocando, e tava uma semana para depois, para ela nascer. Ela levantou para ir no banheiro fazer xixi, estourou a bolsa. Aí ela vai ligando pro médico, até eu quero depois falar disso, né? Estourou a bolsa. E aí, corro pro hospital, né? Mas ela estourou a bolsa e ela já tava mais calma, foi tomar banho, nananã. Começou a dar umas apertadinhas na contração. Aí ela falou pro marido, pega o carro, vamos. Era pra ir pra Unimar encontrar a médica. Não deu tempo, nasceu na porta da gota. Então, Que delícia! acontece Ninguém isso, atrapalhou né? o parto dela, olha que maravilha. Nasceu dentro do carro, praticamente. Tá vendo? Isso, eles nascem. Eles nascem. E muito rápido, né? Muito Tem rápido. evoluções. Essa evolução é perfeita, né, doutora? Não, isso é demais, né? Nossa. É uma orquestra, assim, de hormônio, de contração e de tudo que é muito poderoso, assim. Então, ai, Mari, desculpa, você vai ficar com vontade de ter filho. Mas, Vamos conversar. Hoje à noite. mas assim, Mari, você sentiu o seu corpo trabalhar, você sentiu uma contração, assim, é um poder que não tem nada igual, né? Dói pra burro, tá? Não é mentira a gente falar que não dói. Não dá pra gente ficar romantizando também o parto, né? Porque não é bem assim. O vídeo lindo que a gente vê depois editado é maravilhoso, com a né? musiquinha, Com a né? musiquinha, tá? Mas assim, parir dói, faz cocô, vomita. Então, assim, não é romântico o negócio, né? É intenso. Mas é um poder, assim, é uma coisa incrível. Incrível. E quanto hoje, né? Sua paciente escolheu o parto normal. Quanto tempo que você considera normal, que você aceite que ela fique naquele. Tá, quantas horas, né? Em trabalho de parto? Em trabalho de parto. É. Não tem um limite, tá? De horas. Não existe isso. O que a gente avalia é condição materna e condição fetal. Se a mãe está bem e o bebê está bem, pode durar dias, né? E se eles estão Misericórdia. ela tá topando isso, não é? Não tem problema nenhum. Uma das minhas parteiras, né, a N, a minha equipe de parto domiciliar, eu tinha a Carol aqui, mas eu precisava de mais gente. Então, elas vieram de São Carlos para cá. Ela ficou, foram 3 dias de Cê bolsa tá rota e contração e tudo mais. voltava. Parava, voltava. E ela pariu. Entendeu? Começou domiciliar, depois virou hospitalar, mas ela pariu. E isso porque ela estava bem, ela não estava exausta, cansada, né? Nenhuma alteração de exame físico, nada. E o bebê dela estava muito bem. Então, não tem por que a gente brecar aquilo, né? A gente só interrompe quando um dos dois lados ali não tá legal. Então, assim, o bebê tá super bem, mas essa mãe tá exausta, ela não aguenta mais. A gente já usou todos os recursos que a gente tem, analgesia, para melhorar aquilo, tudo. Ela não quer mais? Acabou, ela não quer mais. Quando aquilo vira sofrimento, quando aquilo vira uma coisa que não vai ser uma lembrança bacana, não tem por que continuar. E aí a gente vai e interrompe, não tem problema nenhum. E, Mário, o conceito de violência, até, a gente tem o hábito de achar que, assim, muito da violência, nossa, aquele parto foi violento, né? Exato, né? Eu sempre falo, assim, que tanto uma mulher que quer um parto normal hoje, ela deseja isso, ela tá informada, porque hoje elas chegam pra gente, às vezes, com mais informação que a gente até, né? Mas quando essa mulher tá muito informada e você coloca pra ela que não, vai ser uma cesárea, que esse parto dela foi roubado, né? Elas trazem isso depois, eu tive um parto roubado. Isso é muito pesado. Então, isso pra ela foi violento. Ela queria um normal, você, por questões técnicas, inventou 500 motivos e fez aquela cesárea, diferente de uma indicação real, tá? Ao mesmo tempo que aquela mulher que quer também um parto cesariana lá, uma cesárea, na verdade, não um parto, mas ela quer a cesárea dela e por 500 motivos, ou porque o fulano ganha mais por parto, ou porque lá no hospital a gente tem que bater a meta de parto. Enfim, pra ela também vai se tornar algo violento. Então, nenhum bebê merece chegar nesse mundo de uma maneira assim, né? Porque tanto que a gente usa o termo para mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer. Não é só a questão de, nossa, parto cesárea e vira tudo parto normal, 100%. Não, a gente já falou aqui que nem existe esse critério. Mas não, a gente precisa sim nascer com respeito, né? Tanto que o termo humanização hoje, a gente vem tentando substituí-lo por respeito, né? Então, partos respeitosos, né? E que essa família se empodere de informações de qualidade aí para que ela tenha esse respeito por ela mesma, né? E ela tenha condições de escolher isso. Poder de decisão Exato, mesmo, né? né? E assim, a mulher que opta pelo parto normal, né? Como que ela pode se preparar
acho que emocionalmente, vocês já mais ou menos falaram, que é se informar, procurar, conversar com a sua médica, mas fisicamente e até na alimentação, por exemplo, já escutei muito falar, tem que comer tâmara. Não sei se isso é verdade. Como que ela pode se preparar para esse momento? Bom, vamos lá. Tem vários pontos aí, né, pra gente. Afinal, é uma luta a gente conseguir parto normal hoje em dia, né? Então vamos lá. Primeira coisa é um pré-natal de qualidade, né? A gente brinca que assim, o parto é o desfecho de um bom pré-natal. Então, se você tem um pré-natal de qualidade, você detecta os possíveis problemas a tempo de corrigi-los antes que eles virem um problema lá no parto. Então, uma glicemia alterada, uma pressão alterada, uma anemia, qualquer condição que prejudique lá na frente, o pré-natal tem essa função da gente detectar precocemente e tratar, né? Então, essa parte tem que estar muito bem alinhada, né? A parte física é aquilo, né? Às vezes a gente fala assim, a paciente chega e fala assim, doutora, mas eu não tenho condição de fazer fisiopélvica, eu não tenho condição de fazer pilates. O que seria fisiopélvica? Né? A fisioterapia pélvica, né? Então, assim, são meios que hoje a gente tem que ajudam muito, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir parir se você não conseguiu fazer uma fisioterapia pélvica, né? A fisioterapia pélvica, ela é incrível, ela te dá uma percepção do seu corpo, do seu assoalho pélvico, ela te ajuda não só no parto, mas te ajuda, por exemplo, em incontinências urinárias, em disfunção sexual, em um monte de coisas que são músculos lá que a gente esquece deles, né? A gente treina o bíceps, o tríceps, o quadríceps, mas a gente esquece que tem músculo lá embaixo também. Então, assim, a fisiopélvica te dá uma percepção muito boa do seu corpo, te ajuda nesse momento. Mas ela não é imprescindível. Mas se você tiver condições de fazer, ótimo, faça. Atividade física, importantíssima. Uma mulher ativa, uma mulher que faz atividade física 3 vezes na semana, ela é muito mais… ela tem partos muito mais tranquilos, né? Ela aguenta muito mais, porque é resistência, né? Um parto de 12, 15, 20 horas exige resistência sua, né? Muita, né? Muita resistência. Então, essa parte física precisa ser trabalhada. É importantíssimo você ter uma equipe alinhada com aquilo, com os seus desejos, né? Então, você ter só ter o obstetra, né? Às vezes não é suficiente, né? Você precisa ter uma enfermeira obstetra, você precisa ter uma doula, você precisa ter um pediatra que vai pegar seu bebê ali, que seja da mesma linha, né? Porque às vezes, né, a gente já passou por isso. A gente fazia um parto, nossa, né? Fazia não, né? Porque quem faz o parto é a mulher. Mas a gente atendia um parto, né? Lindo, maravilhoso. Aí o pediatra chegava e acabava com tudo. Levava o bebê embora, aspirava todos os buracos do neném, não deixava no pele a pele e tal. Então, assim, quebra. Né? É um processo que quebra. O nascimento não é simplesmente o bebê sair, né? Então, você tem que ter toda uma equipe alinhada para isso, né? Então, são questões assim mais técnicas. E alimentar? Aí eu vou deixar a Carol falar. Alimentar. Ela me lascou. Carol, come tâmara, não come tâmara. Aqui que tem algum alimento que ajuda lá você dilatar, você contrair melhor? Mário, eu falo assim, que na verdade a primeira coisa é a cachola, né? A cabeça, né? Estar pronta para isso e permitir isso, né? Então, se tem algo ali que a gente fala que tem que estar muito confiante, é ela mesma, né? E sim, da tâmara, realmente, tem muitas coisas, muitos estudos, enfim, aí que trazem pra gente a questão da tâmara. Com alguns cuidados, né? Por conta, a paciente tem diabetes gestacional, cuidado aí, enfim, com a quantidade de tâmaras, mas de 34 semanas, né, Ju? De 4 a 6 tâmaras ao dia. E aí a gente vê outras coisas que ajudam também, Mari, que vêm sendo levantadas aí. Questão do abacaxi, então o uso de coisas quentes a gente usa, né? Os S's da vida aí, ou então os hots, né? Pimenta, canela, então a canela não é abortiva, né? Como a gente acredita, né? A canela, para ela ter esse mito de abortivo, você vai lá na Amazônia e vai pegar lá na árvore, não sei que parte lá, que vai ter esse papel. E que não é aqui o que a gente tem, né? Não nem é no canela começo em pó, da gestação. Nada. Não é canela em Isso é pó, mito. nem a rama da canela lá, os pauzinhos lá que a gente compra. Não tem, tá? Então, o que a gente fala é para intensificar isso no final. Né? Então, assim, namorar bastante, isso ajuda, né? Muito. Gostoso, no final é ótimo. Super, né? Barrigão, porém, algumas pessoas gostam muito, né? Mas namorar bastante, né? Então, assim, essas comidas mais quentes mesmo. Então, chás quentes, chocolate puro, né? Então, tem um chá que a gente sempre usa também, né? Que a gente
gosta dele, né? Quando essas gestações As prolongadas, bruxarias né? da Carol. Então, assim, claro, né? Nos finais da vida aí. Mas que tem esses alimentos, sim, que a gente vai fazendo um combo ali. Que você vê que pessoas vão estudando. No geral, Mari, são o quê? As pessoas das parterias mais tradicionais, né? Que vêm essas culturas, né? E que trazem pra gente, que isso acaba virando alguns estudos aí que trazem benefício, sim. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Mari, são os extremos. Porque a gente vê, às vezes, umas gestantes chegando pra gente, assim, dieta zero isso, zero aquilo, não pode nada. Então, calma, vamos lá. Né? Vamos ter um pouco de cuidado com isso, porque será mesmo que tem que ser zero, tudo isso daí? Cuidado, né? Eu já vi algum Reels de grávidas brincando sobre a tâmara, né? Por isso que eu perguntei. Primeiro dia comendo tâmara, sempre 10º dia comendo tâmara. Não, eu que odeio tâmara. Eu detesto tâmara. Pra mim, aquilo parece... Pra mim parece uma barata. Eu não consigo. Parece uma barata mesmo. Eu não consigo. Indicar um lugar Então eu gostoso, nunca fica um tomei. lugar Ó, eu nunca comi tâmara e pari 3 vezes. Então, exato, não é. Então não é regra. Não é regra, não é regra. E assim, minha bolsa estourou. Tá. Como que é? Eu tinha um medo dessa bolsa estourar. Do mesmo jeito que eu queria que minha bolsa estourasse, eu falava, se estourar. Eu acho que Deus já encaminhou para cesárea, porque se estourar, a Mariana, ela vai parir aqui dentro de casa, cada ansiedade. Olha que delícia, Mari, que Porque seria. os médicos falam, toma banho, vai... Como que é isso daí? Corpo hospital? Ó, Não. rompeu a bolsa. Não é trabalho de parto. Romper bolsa não é sinônimo de trabalho de parto. Trabalho de parto é contração. Então, tem mulher que rompe a bolsa e ela vai entrar em trabalho de parto no dia seguinte, tá? A grande maioria das mulheres entra em trabalho de parto espontâneo depois que a bolsa rompe em até 24 horas. Então, dá para você esperar, não precisa sair correndo, né? No nosso caso, nenhuma sai correndo. O máximo, Carol, rompeu a bolsa, né? Aí a Carol vai lá avaliar. Mas não precisa sair correndo, definitivamente. A gente tem, assim, os estudos mostram que a partir de 18 horas de bolsa rota, o risco de infecção começa a ser um pouco maior. Então, tem indicação de você internar aquela paciente e fazer um antibiótico profilático, tá? O que seria a bolsa rota para as mamães que não É sabem? a bolsa romper. É cair água. Entendeu? E é incontrolável, né? Às vezes as pacientes falam assim, mas eu tô fazendo tanto xixi, será que eu não tô perdendo líquido? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O xixi a gente tem controle. A bolsa, quando ela rompe, a gente não tem controle. Aliás, o contrário, quando a gente tenta segurar o líquido amniótico, é que sai mais. Né? Então, assim, não tem controle. Então, a bolsa rota é isso, é a bolsa romper, é essa rotura das membranas, né? Tudo sinônimo. Então, não precisa correr. Tá saindo líquido? Avisa a sua equipe, avisa o seu médico, a sua referência, né? Mas não precisa correr, né? Nosso protocolo é esse, a gente espera, deu 18 horas, não entrou em trabalho de parto, a gente interna, faz o antibiótico profilático, né? Faz uma dose de antibiótico no hospital por conta desse aumento de risco, né? Não fica fazendo toque nessas pacientes, porque a bolsa rompeu, então o bebê perdeu aquela proteção que ele tinha, né, em volta dele, então não tem indicação de você ficar fazendo toque desnecessariamente. E aí vai seguir esse trabalho de parto dentro do hospital, né? Não necessariamente a gente precisa intervir. Se a mulher estiver tranquila, a gente pode só internar e ficar lá esperando ela entrar em trabalho de parto. Ou então, como a maioria já está ansiosa, já está com um pródromo, já está com aquele começo de contração, a gente interna e entra com uma indução, alguma coisa dentro do hospital para poder engrenar esse trabalho de parto. E os sinais do trabalho de parto, na verdade, nem sempre é estourar a bolsa, né? Nem sempre. Porque não significa, né? Ela precisa ter contrações mesmo. Então, é o que a gente fala. Claro que nós somos seres humanos e nada é muito exato com a gente, né? Porém, você vai buscar em literatura, vai estar lá, 3 contrações em 10 minutos, sendo que cada uma delas dure aí 60 segundos, cada uma mais ou menos. A gente nunca pega assim, né, Ju? Não. Nunca pegou assim, né? Definitivamente, não é uma ciência exata. Né? A gente pega 3 contrações, porém, às vezes está 30, 35 segundos, às vezes está 40, 50, ou às vezes está com 2. E não tem como você falar que, às vezes, Maria, olha, você só vai me ligar quando você tiver 3 contrações em 10 minutos durante 60 segundos. Não, porque de repente, para aquela mulher, 2 contrações em 10 minutos, que estão durando 20 segundos, para ela, a dor está insuportável, ela precisa da gente lá. Como assim também, tem umas que a gente fala, olha, a bolsa rompeu, você vai me avisar, eu quero ver a cor que tá esse líquido, você vai me mostrar a quantidade. Eu falo, adoro foto, meu celular fala, se roubarem, gente, é um caos, né? É um caos. Ai, Você pode cada tudo foto. ali. Senhor Deus.
Mas assim, então assim, a gente vai lá, vai avaliar, vai ver a condição que tá esse bebê, batimento, essa mãe tá tudo bem, então vamos lá, vamos seguir. Ó, daqui um tempo a gente vai ver de novo e tá tudo bem, vida que segue, né? Até realmente essas coisas acontecerem. Mas precisamos da contração, né? E Eu às vezes seria a mãe. Ai, doeu. Carol, tá nascendo! tem algumas, assim, viu, Mari? Hoje, eu acho que a gente conversa tanto com elas, né, em parto, porque, assim, além do pré-natal com a Ju, né, com o médico em si, elas passam com a gente também. Então, a gente vai construindo isso com elas, né? Então, às vezes, assim, se passou com você, ela não tem dúvida. A daqui a pouco ela volta. Ela te manda no WhatsApp, né? Ou então, posso voltar semana que vem? Porque, olha, me apareceram algumas coisas. Vem, volta, vamos lá. Eu falo assim, Mari, se a gente não trabalhar o medo, né, de tudo, então, medo de nascer, afinal, Mari vai ter medo. A gente tem medo de parir, a gente tem medo da cesárea, você tem medo se não vai morrer, e eu falo medo de morrer real, né? E a gente pode entrar isso num outro, né, tempo aí, porque você tem que sair de cena. Você, Mariana, sozinha, só a esposa do Dudu, por exemplo, precisou sair de cena para que sua primeira filha nascesse, né? Então, isso é uma coisa mais filosófica aí, mas ela E a precisa gente ser vive real. um luto, né? Exato. Porque a gente deixa de ser uma mulher para virar outra. Exatamente. Isso acontece. E, na verdade, quando vem os filhos, vem toda uma questão que a gente pode até marcar um outro podcast para conversar disso. Isso daí é intenso. Porque o marido, ele perde aquele protagonismo, né? Sim. E aí vem toda essa Carga. né, essa Mari? carga em cima da mulher, né? E que a gente também. se culpa por não conseguir voltar a ser aquela lá, mas você não vai voltar a ser aquela lá nunca mais. Você pode ser muito melhor que aquela, muito mais fortalecida que aquela com o cenário que a gente tem hoje, né? Então, esses cuidados a gente tem que tomar. Então, quando você vai fazendo isso durante o pré-natal, Mari, ela já está parcialmente preparada, né? Então, ela sabe o que ela vai encontrar naquele puerpério. Não adianta a gente se preparar no pré-natal só para o parto, Mari. Eu falo parto, Mari, ó, pré-natal a gente está ali, o parto estamos todos nós em volta, porém, e depois? A gente vai embora, não vai? E aí? Aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega. Exato. Exato, Aí você né? para pra pensar, você fala, nossa, parir foi a parte mais fácil. Exato. Porque E o pós, puerpério né? é muito pesado. Eu falo aquele buraco negro que você não sabe quando acaba, né? Esse puerpério infinito, né? Que eu falo, não dura 2 meses, coisa nenhuma. 6, 7, 1 ano, 2 anos, enfim. A gente tem que estar preparada para enfrentar essa realidade. Então, fala assim, ai, Carol, você assusta. Não assusta. A gente lida com a realidade. Ela vai saber o que ela vai enfrentar lá na frente. E que estamos juntos, né? Não é porque, ó, nasceu, tchau, depois a gente volta amanhã, 24 horas, tchau. Não, peraí. A gente está aqui, a gente vai junto conversar. Semana que vem também. Como que tá indo, quais são as dificuldades. Então, Mari, isso precisa ser construído, né? E a gente tem esse tempo do pré-natal. Quando chega de urgência também. A gente vai tentando recuperar isso, mas ele é real, aquela assim, coisa, né? Que a gente também um pouco criada com aquele de a gente não vai dar conta. Então, ter aquele serzinho assim, não vai dar conta. E a Carol foi uma pessoa essencial na minha vida também, na amamentação do Theo. Porque primeiro eu não conseguia amamentar, né? Por uma coisa também cultural. Na minha família ninguém tem leite, você não vai ter leite, ninguém tem leite. Nananã. Segunda, prematura, largou o peito cedo. E o Theo, eu azucrinei muito a Carol. Carol, não tenho leite. Carol, o que eu faço? Carol é nossa salva-tetas. Tem. Não, Carol, não tem, tá com fome, não tem. O menino lá, um porquinho engordando. E ele mamou até os 2 anos. Se deixasse, com 4 estaria mamando aí. Mas, assim, outra coisa que eu acho muito legal falar, que também acho que é muito polêmico, que é um medo que eu tinha na gestação, é a laceração. Laceração e episio, né? Episiotomia são a mesma coisa? Que precisa fazer? Hoje, toda parte normal tem que ter episio. Como que funciona? Bom, vamos lá. Aí você mexeu numa coisa que, olha… Agora o bicho vai… Olha, Isso eu morria de medo. Então, vamos explicar o que é uma episiotomia. A episiotomia, ela é um corte feito no períneo da mulher, tá? Então, tem o períneo ali, a entrada da vulva. Não tem aqui, né, Nós não trouxemos uma faz de conta aqui. mas é um corte feito aqui. Então, faz uma anestesia local, vem com a tesoura e faz… né? E corta, né? Por que surgiu esse procedimento, né? Por quê? Porque o parto foi extremamente medicalizado, né? A mulher perdeu todo o protagonismo dela, o parto virou um evento médico. Então, para o médico, homem, ele achava que a vagina da mulher era incompetente, ela não ia conseguir parir sem a ajuda do ser maravilhoso que ele era. Então, ele resolveu mutilar essa mulher para ela poder ter o seu bebê, né? Definitivamente, a episiotomia, ela está
Proscrita, né? Proscrita, ela está um pezinho assim de estar proscrita, ou seja, de não ser feita, de não precisar fazer. Nós não precisamos fazer episiotomia em nenhum caso, tá? Não tem essa necessidade. O que a gente vê muito hoje é isso acontecer e é considerado hoje uma violência obstétrica, a episiotomia. Então, ela definitivamente ela não tem que acontecer mais. A gente vê acontecer todos os dias em todos os serviços, particulares, públicos, a gente vê acontecer todos os dias, né? Eu tive experiências na graduação, assim, de fazer epísio, fazer uma epísio para o residente treinar. Ou seja, nem precisaria daquilo, nunca precisou, mas assim, para o profissional treinar. Isso é um absurdo, sem tamanho. Então, hoje, assim, a nossa visão da humanização do parto com respeito, a episiotomia é vista como uma mutilação feminina. Você não vai ver nenhum médico cortar o saco de homem nenhum. Para nenhum motivo, né? Inclusive, a gente tem que implorar para fazer uma vasectomia, que é uma coisa tão irrisória, tão simples, tão, né? Por quê? Porque olha o tamanho que é. Você vai mexer no corpo do homem? Peraí, não é bem assim, né? Agora, na mulher, tá tudo bem, né? Vamos cortar todo mundo. Então, e é importante essa gestante orientar também o médico dela, falar, não quero. Mulheres, por favor, não permitam. Exato, não. Seu plano de parto, assim, ó, item 1, não fazer episiotomia, porque é uma mutilação e ela não tem aplicação nenhuma, né? O que a gente vê, né? As lacerações do períneo, elas acontecem, nem toda mulher vai ter uma laceração, mas ela é como se fosse um corte natural, né? Provocado pela passagem do bebê. Precisando passar em algum momento ali, enfim, né? Cabeça, ombro, né? Enfim, alguma parte do corpo desse bebê que tá precisando de espaço aí. E aí ela lacera naturalmente. Lacera. O que acontece? Às vezes pequenos cortes, às vezes, né, arranhões. As lacerações, elas são classificadas, né? Ela tem do grau 1 até o grau 4, né? Grau 3 e grau 4 são lacerações mais graves. O que a gente mais vê são as grau 1 e grau 2, né? Qual a diferença, né? Uma laceração grau 1 é aquela que rasga, corta só a pele ou a mucosa da vagina, que é aquela parte rosinha que a gente tem dentro, vermelhinha que a gente tem dentro. Isso pode acontecer e, às vezes, a gente nem precisa dar ponto, a gente nem precisa fazer uma sutura. Por quê? A gente só sutura se tá sangrando e não para de sangrar, então eu preciso dar um ponto ali para fazer uma hemostasia, ou se distorceu muito a anatomia. Por exemplo, um pequeno lábio aqui cortou no meio. Eu não vou deixar aquilo cicatrizar daquele jeito, porque vai ficar totalmente esteticamente muito feio, né? Então, a gente só sutura nesses dois casos. A laceração de segundo grau é quando ela pega alguma musculatura. Então, além da mucosa e da pele, pegou um pouquinho do músculo. E não necessariamente a gente precisa suturar também. A gente só sutura nessas condições que eu falei, né? E até hoje, o que a gente pegou de laceração foi isso. Grau 1, no máximo grau 2, né? Que não tem impacto depois na vida dessa mulher. É isso que eu ia falar, né? na vida sexual, né? Não tem impacto, porque rasgou onde precisava rasgar. Entendeu? E tem uma parcela que não tem laceração nenhuma. Então, você imagina, se você fizesse uma episiotomia em todo mundo, pensando assim, não, vai facilitar o parto e tudo mais, você está tirando a oportunidade daquele períneo estar íntegro, de não acontecer nada com ele. Ou de acontecer uma coisa muito simples. Porque a episiotomia, você já corta tudo. Você corta pele, você corta mucosa e você corta músculo. Então, você meio que provoca naquela mulher já uma laceração de grau 2. Né? Então, como é que você vai querer proteger o períneo daquela mulher, já causando nela um corte tão feio desse? E que não existe piquezinho, né, Ju? Não existe piquezinho. É só um piquezinho. Ai, gente, pelo amor de Deus, não existe. Até porque se for pensar assim, Mari, fisiologicamente, né? Vamos pensar numa folha de papel, que você fez um mínimo rasgo. Você já picotou. Você vai e força a passagem dela. O que acontece com o rasgo? Aumenta. Não é muito mais fácil? Então, peraí, se eu estou já fazendo esse corte antes, né? Para aquela cabeça vir, a hora que ela vier, o que vai acontecer? Vai rasgar ainda mais. Será? Então, é nisso que a gente tem que entender. E grandes, é isso que a Ju falou. Quantas vezes já não foi nem necessário sutura, né? Então, tá bom, ela teve uma laceração e, olha, não precisa suturar. Elas agradecem, né? Por se dar. E cicatriza muito bem, isso retoma, né? Toda a musculatura da vagina, toda a parte da mucosa, né? Tem uma regeneração muito boa. Né? Então, muitas vezes, às vezes, na consulta pós-parto, que geralmente eu marco com 2 semanas pós-parto normal, a vagina já tá perfeita, não tem mais nada. E assim, não tem, isso é mito, que a vagina fica larga. É músculo, né? né? É músculo, contrai, gente. né? Ele passa o bebê imediatamente depois do parto, ele já volta ao tamanho normal. Né? Então, isso é mito, né? Não tem
E agora, aproveitando um pouco você, Carol, porque eu acho que era uma dúvida também que eu já tive. Acredito que muitas mães também. Na hora do parto lá, a gente tem toda a equipe, né? Qual a diferença da enfermeira obstetra para a doula? É necessário ter as duas? Qual que é o papel, né, que a enfermeira obstetra tem e que a doula tem? Isso é confusão geral, viu, Geral, Mari? né? Geral. Todos têm. Às vezes chega para mim, né, procurando, eu queria marcar com a doula, né, porque eu já vi, não, calma, não sou doula, sou enfermeira obstetra, então procura a doula, né, falando que é enfermeira, enfim. Então, a enfermeira obstetra, ela é um profissional técnico. Então, ela tem uma formação técnica, ela tem graduação, a faculdade, especialização para lidar com questões técnicas. Então, a ausculta do bebê, o pré-natal, né? Ela vai saber a condição fetal, ela vai saber a condição materna, então ela vê uma pressão, ela vai acompanhar, ela pode mexer com as medicações, enfim, suturar um períneo, ela fazer o parto, né? Assistir esse parto, né? Nas casas de parto, enfim, nascem com enfermeiras obstetras, partos domiciliares nascem com enfermeiras obstetras, enfim. A doula, né, no geral, ela é uma profissional uma pessoa que tem essa paixão, né? Esse vínculo por essa área. Então, ela vai fazer um curso específico de doula. Então, assim, ela não precisa ter uma área técnica anterior. Então, ela não precisa ser enfermeira, até porque a gente, na verdade, até contraindica que isso aconteça, né? Que uma enfermeira obstetra, uma enfermeira, enfim, ela será doula também. Porque não tem como você pensar tecnicamente e você não pensar tecnicamente. Não dá para separar, Não. né? Exato. Frente a uma condição, se você tem responsabilidade técnica, você não pode virar e falar assim, não, hoje eu tô só de doula. Exato. Não. Agora eu não vou ouvir o batimento, não, porque eu preciso, né, prestar um outro olhar para ela ali. Então, não tem como. Então, assim, a doula ela vai estar ali especificamente durante o pré-natal, o parto e o pós-parto para lidar com outras questões ali. Que, no geral, a gente traz muitas questões emocionais, né? Preparo daquela mulher de olhar para esse parto não só para questões técnicas. Então, meu bebê vai nascer bem, ele tem que respirar. Ou o meu períneo, como que vai ficar? Ele vai mamar? Ou isso, aquilo. Então, assim, o que vem por trás disso tudo, né? Desse poder dessa mulher de acreditar no corpo dela, na família dela também acreditar tudo nisso, né? Então, são profissões, eu falo que não são nem complementares, né? Porque, na verdade, assim, tem um olhar técnico e um outro olhar. E todo mundo vai ter a sua atuação ali dentro da sala de parto, então no pré-natal também. Não deixa de ser necessário a presença da doula. Né? Então, assim, não é porque tem uma que você não vai ter a outra. Não, são coisas bem diferentes, né? Quem vai fazer a massagem nas minhas costas, assim? Quem que é, gente? A enfermeira obstetra? Até a fotógrafa. Até a fotógrafa faz. Até as meninas do hospital que entram com a gente ali, qualquer um de nós. Às vezes uma tá, outra tá, uma tá cuidando de alguma outra coisa, né? Então, assim, mesmo a gente gosta de harmonizar aquele espaço ali, né? Então, deixar com que... A gente fala assim, por que os partos, às vezes, as mulheres escolhem parir em casa, né? Porque, Mari, pensa no seu lugar ali. É o seu ninho, é o seu lugar. Então, vamos para o hospital, que é o que a gente faz hoje, mas por que não deixar aquele ambiente hospitalar, frio, né, do hospital ali, mais acolhedor? Então, eu falo assim, você tem algum objeto que você gosta muito? A gente já teve que montar altar. Já, uma Nossa Senhora linda, assim, ó. Assim, várias coisas. Não, eu quero levar esse porta-retrato. O que é significativo para aquela mulher, para esse momento? E que não é frescura, Mari? Não, ela vai se conectar. Pode ser que no momento de desespero, aquilo, né? ela bate o olho naquilo e a gente sabe, às vezes, da história, né? Porque a gente vai colhendo. O que é aquele ponto dela que mexeu com ela ali? Às vezes alguém faleceu e ela relacionou com esse nascimento. Então, eu sei onde pegar ali. Né? Pode ser isso também que está travando. Às vezes aquela foto, para a gente fala, olha para aquela foto. Olha para aquela frase que você escreveu durante o seu parto. Você lembra do que você falou para mim? Né? Então, são coisas ali que a gente vai ambientar muito melhor aquele lugar ali para que ela fique com mais calma, tranquilidade. Então, é uma luzinha, de repente, a Ju que foi lá colher a luz porque eu estava lá escutando. Ou não, foi a doula que foi lá pendurar. Ou não, foi, olha, quem está livre aqui? A fotógrafa, que a mulher gritou de dor, foi ela lá e fez a massagem. Né? Então, as pacientes até falam isso, vocês nem falam. Tem uma hora que a gente só dá risada, né? E brinca, porque aquela mulher ainda não entrou naquele ninho dela ali que a gente fala, né? Fechado com farinha. Na partolândia. Né? Então, até esse momento, a gente consegue brincar e falar. Mas tem outros momentos que não. A gente só se olha. E elas falam, gente, vocês se entendem, né? Pelo olhar. Estava acontecendo uma urgência e vocês não alertaram, não alarmaram. E todo mundo se entendeu e foi muito rápido. Vocês não abriram a boca. E é exatamente assim, Mari. É com o olhar mesmo. É saber o que fazer na hora que olhou uma para outra e, opa, peraí. Ó, vem pra cá. Ou tipo, ó, o dedo ali, vem pra cá, age. Né? Vamos ter que... Não, tá em paz, né? Tá tudo bem. Então, assim, é muito interessante tudo isso. E cada um vai ter a sua atuação. Né? A diferença mínima, né? Que as pessoas, para ficar fácil de entender, é uma questão técnica e outra não. E que tem uma abordagem por trás muito importante ali, né? Fatos a se trabalhar ali, que muitas vezes a gente ali com o olhar técnico, não vai conseguir alcançar.
Uhum. Eu vi esses dias até que você postou que eu tô vendo esse nenezinho aqui, né? Achei super legal mostrar aqui. Ó. Dentro da bolsa. Dentro da bolsa. Olha que bonitinho, gente. Esse nenê tem o quê? Uns 5 meses, vai. Os meus nasci assim. Aí, assim, né? Eu vi que normalmente o nenê nasce de assim, mas eu vi esses dias que você postou um parto que o nenê nasceu. Nasceu Polêmico aquele pélvico. vídeo, né? Nossa! E aí, gente, como é Que que polêmica aquele vídeo. Olha, o que a gente tem, né? Menos de 4% dos bebês vão ficar pélvicos até o final da gestação, tá? Então, assim, são poucos os casos que a gente tem de bebê pélvico. E que o bebê pélvico é realmente o sentado, né? É sentado. Ou- Então, ou de pezinho, né? Ou bumbumzinho aqui. Então, assim, é uma porcentagem muito pequena. A maioria dos bebês, até o final da gestação, eles fazem a cambalhota fisiológica que a gente fala, que a cabeça vai para baixo. E a gente usa de todos os recursos que a gente tem para que esse bebê fique cefálico. O normal, vamos até mostrar, Ju, acho legal. O normal é isso aqui, né? Essa aqui é uma pelve óssea, né? Como se fossem os nossos ossos aqui da bacia, né? E aí o bebê, ele encaixa assim e ele vai nascer por aqui, né? No caso, todo dobradinho assim, né? quietinho. E ele vai fazendo todos os movimentos que ele precisa para ele conseguir passar aqui, né? Outra coisa importante, né? A nossa pelve óssea, ela é móvel, né? Então, aquela mulher que tem que parir deitada, né? Tô misturando os assuntos, mas assim, é importante. aquela mulher que tem que parir deitada naquela posição ginecológica de frango assado, horrorosa, olha o cóccix dela. Não tem movimento. Consegue, não tem Preso. movimentação. Então, a mulher, quando ela escolhe a posição que ela quer ficar, geralmente ela adota posições Aquela que verticalizadas. fica meio até de De quatro, cócora, né? de 4, agachada, ela pega essas posições. Porque aqui você tem toda a mobilidade aqui da sua pelve. Então, o bebê ele vai encaixar assim e aí ele vai nascer. Geralmente, os bebês nascem olhando para baixo, assim, né? Pensando que aqui é a parte da frente da mulher. Geralmente, eles nascem assim, né? No caso do pélvico, que foi esse vídeo polêmico da Carol... Eu adorei, gente. Eu adoro ver parto. O que encaixou, né? Foi o bumbum. Então, o bumbum aqui entrou primeiro. Então, o que a gente costuma fazer? A gente tem várias manobras que a gente faz, tem métodos que a gente usa naturais para a gente ajustar esse bebê e fazer com que ele vire e fique cefálico. Se nada disso resolve, a mulher tem duas opções. Ou ela vai parir o bebê assim, sentado, que é possível, ou ela vai para uma cesariana, né? Os dois casos são possíveis, né? O que a gente faz? De novo, decisão compartilhada, né? Você mostra para a mulher quais são os riscos, quais são os benefícios de um, do outro, né? E coloca para ela tudo isso. O que a gente tem hoje no Brasil, né? Pouquíssima experiência dos profissionais para atender partos pélvicos, né? Então, assim, na maioria das residências médicas das faculdades de medicina, o bebê tá pélvico, cesárea. Então, isso você já tira aquela coisa. O médico já tem medo de assistir esse parto. Mas o medo seria né? o quê? Ó, Muitos riscos. O maior medo é a cabeça do bebê, porque o maior diâmetro do bebê é a cabeça. Então, se o bebê rígido, tá né? virado e o bebê passou a cabeça, passa o resto, né? O Tá. contrário, pode ser que passe o corpinho e a hora que chega na cabeça, a cabeça dá uma encalacrada ali e a gente tem que usar algumas manobras para tirar essa cabeça. Mas a gente tira, né? Mas o que acontece? São bebês que às vezes têm um Apgar menor, que é aquela nota que você dá pro bebê quando nasce. Às vezes o bebê nasce mais molinho, tem um pouquinho mais de dificuldade para respirar, precisa de uma intervenção ali do pediatra, né? Mas é um parto totalmente possível. E tem bebês que nascem pélvicos tão rápidos que não dá tempo da gente pôr a luva. Você vai pôr a luva, pronto, o bebê já tá na cama. Nasceu. E Normalmente nasce são muito partos mais bem, rápidos. chora, né? E tá tudo certo. Então, assim, o pélvico, ele é uma variação da normalidade. Mas ele também precisa ser assistido. Então, assim, eu entendo aquele médico que fala assim, não, eu não faço. Né? Para mim, se o bebê tá sentado, eu faço cesárea. Ok, eu entendo, porque ele tem mais segurança e tudo bem, beleza. Só que ele não pode deixar de se atualizar. Porque a qualquer momento ele pode pegar um bebê nascendo pélvico. E aí não dá tempo dele fazer a cesariana. Então ele tem que estar preparado para prestar essa assistência. Independente se ele não faz ou não faz. Né? Na hora então, do vamos ver na hora ali. do vamos ver, tá nascendo de bunda, você vai fazer o quê? Você vai empurrar para dentro e fazer a Não. cesárea? Não dá tempo. Não, a mãe às vezes tem vontade de empurrar, depois que cresce, né?
por que saiu, né? Tá tão bom lá dentro. E que também, Mari, não é porque você vai fazer a cesariana que você não precisa, né, tem que impedir essa mulher de entrar em trabalho de parto. Porque quem vai te dar o sinal que esse bebê tá pronto para nascer ou não? Não somos nós, né? Então, assim, você não precisa impedir isso, né? Essa mulher, ela pode entrar em trabalho de parto. A questão do parto pélvico é a posição que esse bebê vai nascer. Por que a gente tinha tanto medo do parto pélvico? Né? Porque a mulher colocada como aquela pelve lá de litetomia, né? Deitada no frango assado lá, enfim. Então, essa mulher... Detalhe, com as pernas pra cima, né? Então, assim, o bebê, ele tem que sair contra a gravidade. Tamanho aqui, né, de pelve. Onde a gente tem mobilidade aqui, que nem a Ju falou, a gente tá preso. Então, o que a gente vê no parto pélvico hoje? 4 apoios. Então, a mulher está de 4 apoios, porque, ó, pensa aqui. Olha a mobilidade. Eu não preciso de espaço lá pra cabeça? Quando o bebê tá vindo pélvico, ele faz isso aqui, que é muito bonitinho. É bonitinho, você viu lá no né? vídeo? Eu vi, eu achei. Lá bonitinho, então. Aquele parto e ninguém perfeito, tira a né? mão, ninguém põe a mão ali, ninguém arranca esse bebê dali. Então, por isso, sim, que antes aconteciam tantos os problemas. Por quê? Porque ela ia parir assim. Entendi. E assim, gente, o nosso tempo tá estourando. Ai, tá tão bom. E eu queria conversar da princípio de parto e amamentação. Já fico para um convite para a amamentação, que é outro tema que eu acho que é muito legal, muito interessante. É algo que eu, assim, isso para mim foi cura. A amamentação foi cura. Eu, quando eu consegui amamentar o Theo até os 2 anos, eu me curei de muita coisas de você não é capaz. Sou sim, amamentei meu filho até os 2 anos. Isso aí. Mas para finalizar, eu queria que vocês finalizassem assim. Falasse para mim os mitos mais comuns que vocês já têm na cabeça do parto para as mamães que estão em casa, né, pensando em engravidar ou gravidinhas. Quais são os mitos mais comuns que aquela mãe escuta e, ó, peraí, analisa. Pode falar. Bom, começar pelo cordão enrolado no pescoço, né? O cordão umbilical, ó, tem aqui pra gente mostrar. Não o tem cordão esse clamp, umbilical, sem o clamp. O cordão umbilical, ele é ao mesmo tempo super maleável e muito resistente, muito resistente. E assim, pouco importa se esse cordão tá enrolado no pescoço, se tá enrolado na barriga, se tá enrolado no pé, pouco importa. Por quê? O que tá nutrindo, o que tá levando oxigênio pro bebê? É o cordão. Ele não respira dentro da barriga. Então, o fato de estar no pescoço não muda nada, né? E ele não vai apertar a ponto do tipo, não passa mais sangue aqui, tem uma né? gelatina, né? Tem situações que a gente pega nós verdadeiros de cordão e a hora que a gente faz assim, a gente desliza o nó por todo o cordão umbilical sem interromper o fluxo. Né? Então, o cordão umbilical ele é extremamente incrível. Então, não tem que se preocupar com isso. O fato do cordão estar enrolado no pescoço não quer dizer absolutamente nada. Não vai te sufocar, porque ele não tem... Não tem respiração. Não tem respiração. Né? Ele recebe, exato. Né? Mas quantos partos a gente já não fez que o neném nasceu? Eu falo, Carol, peraí que eu vou desenrolar a criança. 2, 3. Aí desenrola, pronto, dá pra mãe e bebê. Pronto. Então, assim, primeiro mito, cordão cordão. enrolado no pescoço não é indicação de cesárea. Segundo mito, Carol. Bebê grande, né? Acho que o bebê grandão. Mãe pequena. Mãe pequena, bebê grande. Mito total, né? Não tem como, a gente já falou, né? Precisa entrar em trabalho de parto, essa mulher precisa estar lá, chegar a dilatação dela, total. E a gente vê que realmente aquele bebê não tem descida, ele não consegue descer, ele trava, ele para. Não gira para um lado, não gira para o outro e dali não vem mais. E chás? Chás, qualquer tipo de chá. Pode qualquer tipo de chá, mesmo no começo da gestação? Não, tem algumas contraindicações. Tipo, hibisco mesmo tem uma contraindicação. Que chás escuros, né? Chá preto, chá mate, tem muita cafeína, então você diminui o consumo, né? Mas em geral, os chás claros, né? Chá de camomila, erva doce, essas coisas não tem nenhum problema. Outro mito que eu queria falar é das 40 semanas, né? O bebê não... Gente, não é um bolo do forno que vai passar e vai queimar. O bebê não precisa nascer até 40 semanas, né? 40 semanas é uma data provável de parto que a gente estima pra gente não perder nenhum prazo de exame que a gente precisa fazer, nada disso. Mas a maioria dos bebês não nasce até 40 semanas. Passa um pouquinho, né? Então, o bebê a termo, que a gente chama, que ele pode nascer, é desde 37 até 42 semanas. Né? Nós acompanhamos os bebês muito tranquilamente até a 41 semanas. A partir de 41, a gente já tem alguns estudos mostrando que talvez não seja uma vantagem você esperar o trabalho de parto espontâneo e seja mais vantajoso você induzir esse parto. Mas definitivamente 40 não é um prazo máximo. A gente ouve muitas mulheres falar, não, meu bebê tem que nascer até tal dia.
Não, se você colocar o 40 semanas como um prazo, como um teto, mais da metade dos bebês não vão nascer. Então, mais das metades vai acabar virando cesariana. É mais um mito aí derrubado. Mais um mito. Tem mais algum mito, Carol, que você tá lembrando aí? Né, Ju? Pericrita frouxa, pós-parto. Não, a gente já falou um pouco disso, né? Continência urinária, né? Que fala. Incontinência Se minha mãe não urinária. teve parto, também não vou ter. Nossa, são tantos, né, Ju? A incontinência urinária é legal a gente colocar que tem mulheres que, inclusive, tiveram cesariana que desenvolvem incontinência urinária depois. Porque o problema não é o parto. O problema é aquela gestação, aquele barrigão fazendo aquela super pressão em cima do seu períneo, do seu assoalho pélvico, que você nunca trabalhou, que você nem lembra que tem músculo lá, entendeu? Então, isso aumenta o risco da incontinência urinária, e não o parto. Não, parto. Não o parto. Exato. E aí, os mitos mais assim que vocês lembraram são esses? Ah, que mais? Entrar na piscina quente, Não, né? não é. Aquecida. Porque eu lembro quando eu descobri que eu tava grávida da minha primeira filha, eu cheguei em casa, fiz um chá bem gostoso. Olha lá, Liguei porque a ela banheira perguntou do chá, ó. quente. Liguei a banheira quente, pus uma música, né? Eu falei, eu vou me conectar com ela aqui. Minha mãe chegou em casa e falou: você tá louca? Você tá na banheira? Você tá tomando chá? Eu falei, então assim, isso tudo é mito, então. Tudo mito, Mari. Imagina se fosse fácil assim. Não, Nem dera. Nossa, a gente dá chá e banheira quente pra não é assim, não é assim. Não, é mito Mari, mesmo, é mito. muito. Gente, foi tão gostoso ter vocês aqui. Eu acho que bom. tem papo assim, umas Dias. 4 horas, Ixi. né? Eu acho que dá pra gente até fazer outro podcast agora falando de amamentação, que eu acho que é um tema também maravilhoso. Muito. E assim, a única coisa é que despertou em mim uma vontade de ter o quarto filho. Dudu, fica esperto. Ai, Jesus. Dá pra fazer reversão, Mari, uma tentativa, pelo menos, ó. Hoje tá tudo muito difícil, né? Mas... Gente, foi uma delícia mesmo ter vocês aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a rede social. Tanto da Ju quanto da Carol, não sei se é a mesma das duas, né? Para as mamães que gostaram do tema, né? Seguir vocês, às vezes querer se interessar um pouco mais sobre o assunto, procurar. Bom, meu Instagram é @julianajaime45. O seu? Carol Fante, _ Enfobstetra. Enf Obstetra. Isso. Meninas, muito obrigada de coração mesmo pelo tempo de vocês, pela dedicação, pela parceria sempre. Gente, esse foi mais um podcast Mãe em Fases, um conteúdo muito legal, um conteúdo que eu gosto muito, né? Parto, muito polêmico. Se você gostou desse conteúdo, se tem alguma mamãe gravidinha ou que está tentando engravidar, que você acha interessante, envia para ela, comenta, compartilha. Se você também tiver algum tema que você acha legal, interessante, manda pra gente nas redes sociais, no direct, que a gente pode abordar nos próximos podcasts. E eu espero vocês, então, nos próximos. Beijo grande, até a próxima.